Olá, querido aluno, querida aluna. Seja bem-vindo a essa aula sobre área. Bom, primeiramente eu quero dizer a vocês que não substitui em nada a apostila, tá? Essa aula aqui, tem essa característica complementar e também de esclarecimento. Ela também vai ser um pouco simplificada. A gente podia falar um pouco mais até aprofundado sobre área, mas não é o intuito dessa aula, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeiro o que é área, né? Se a gente usar a definição que eu coloquei lá na apostila, a área é um conceito matemático que pode ser definido como quantidade de espaço bidimensional. Uma quantidade de espaço, quantidade de espaço bidimensional. O que significa isso? Significa bidimensional quer dizer que tem duas dimensões, tá? Duas dimensões. E a área seria justamente a quantidade de espaço em de uma certa região, né? Nesse espaço bidimensional. O que seria um espaço bidimensional? Tá. Bidimensional fala sobre a questão de 2D, que a gente tem 4 graus de liberdade, tá? Nessa questão de duas dimensões. Tá? Quais são essas duas dimensões? Bom, uma das dimensões seria a possibilidade de você tanto ir para a direita quanto ir para a esquerda. Tá? E a outra dimensão seria você poder ter uma direção para cima ou para baixo. Isso gera um plano bidimensional. Então, por exemplo, essa folha aqui, essa tela que a gente está pegando e trabalhando, ela é em duas dimensões, né? Ela está em duas dimensões. A gente tem, podemos dizer assim, né? Para cima, a possibilidade para cima ou para baixo, para a esquerda ou para a direita, tá? Então a gente representa esse plano aqui, tem duas dimensões. Uma reta, uma simples reta, tem apenas uma dimensão. E um exemplo de dimensão maior é como a gente enxerga o cotidiano, que é em 3D, né? Em 3D. Então a gente consegue também enxergar a profundidade, né? Por exemplo, aqui eu estou querendo simular um objeto em 3D, mas a gente sabe que é com perspectiva, né? A gente consegue enxergar profundidade, além de lado direito e esquerdo, cima e embaixo, a gente também consegue ver a profundidade, ok? Então a gente enxerga no dia a dia em 3 dimensões, com 6 graus de liberdade. Bom, uma coisa importante a gente frisar aqui é justamente sobre a unidade de área, né? Nessa figura aqui, por exemplo, digamos que a gente queira determinar qual é a área dessa figura, tá? A gente tem que ter uma referência. E essa referência vai ser para a gente aqui, na geometria plana, justamente como se fosse um quadrinho. E esse quadrinho a gente tem a dimensão aqui na unidade que a gente quer. Então, digamos que isso aqui, a unidade aqui fosse metro, supondo. Então, esse quadrinho aqui seria o que a gente chama de 1 metro quadrado. Ele tem 1 metro por aqui, 1 metro nessa direção, 1 metro nessa direção. E esse quadrinho teria 1 metro quadrado. Então, através dessa medida, a gente pode comparar outras áreas. Então, para medir a área, a gente tem que ter um parâmetro, alguma coisa para comparar. Ou seja, uma unidade a comparar. Porque se eu falo a você, a área foi 15. 15 o quê? Então, a gente tem que ter uma unidade a comparar. Se eu digo 15 metros quadrados, então eu tenho que ter em mente o que é 1 metro quadrado.
Então vamos supor que esse quadrinho aqui represente aqui 1 metro quadrado. 1 metro nessa direção, 1 metro nessa direção. Então nós teríamos aqui 1 metro quadrado, ou seja, um quadrado de 1 metro. 1 metro por 1 metro. Nessa figura aqui, a gente pode encaixar quantos quadrinhos desse? 1, 2, 3, 4, mais 4 embaixo, 8. Então a gente teria aqui 8 metros quadrados. Tá certo? Então, a primeira coisa que vocês têm que pensar é justamente disso. Que eu tenho que ter uma unidade a quem eu vou referenciar as áreas de que eu quero pegar e calcular. Uma coisa importante é que aqui, como eu falei a vocês do metro, que é essa unidade principal que a gente vai utilizar, tá? O metro quadrado não é o metro que é a unidade de área, é o metro quadrado, que é 1 metro, um quadrinho, ok? De 1 metro por 1 metro. Mas vocês também têm outras medidas, né? Como o centímetro quadrado, também usado para tamanhos menores, né? Para coisas menores. Então você tem aqui também a referência vai ser um quadrinho, um quadrado de 1 centímetro de largura, mas por 1 centímetro de comprimento. Então aqui você tem 1 centímetro quadrado, também vai ser usado como referência. Você ainda pode ter quilômetros e dentre outros. Seria quilômetro quadrado no caso. Aqui. A primeira figura a quem a gente vai conseguir explicar, que eu vou explicar aqui como calcular a área, são os retângulos. Tá? Primeiro, o que é um retângulo? Um retângulo é um polígono que tem 4 lados. Esses lados aqui, esse lado aqui, é congruente a esse outro lado, ou seja, tem o mesmo tamanho, e esse lado daqui tem o mesmo o tamanho que esse de cá. Então, os lados opostos têm tamanhos iguais, tá? E eles fazem um ângulo de 90 graus em todos os encontros aqui. Todos os encontros das suas arestas, tá ok? Isso aqui seria um retângulo, e a gente vai calcular, vou explicar aqui como calcula a área, né? Ou seja, a região aqui bidimensional dessa figura. Vamos aqui no GeoGebra. E nós temos aqui um retângulo, muito mais bonito do que aquele que eu tentei desenhar. E a ideia do cálculo de um retângulo é o seguinte, gente. Vou botar uma malha aqui e vamos encarar da seguinte forma. Nessa dimensão, nessa figura, nesse retângulo, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Digamos que cada quadrado desse é uma de referência, digamos, metro. Tá? Então vamos supor que cada quadrinho desse aqui seja 1 metro quadrado. Ok? Então a gente tem o seguinte, sem pensar de alocar quadrados, pensa o seguinte, que aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros de comprimento e 1, 2, 3, 4, 5, 6 de largura, certo? Ou de altura, se você pensar nesse sentido, ok? Então a gente tem 8 por 6, 8 metros desse lado e 6 metros desse lado. Se a gente divide esses 8 metros em 8 partes, cada uma delas vai ter 1 metro. E a mesma coisa se a gente fizer isso aqui e quadrilhar, a gente vai ter esse aspecto aqui. Nós teríamos então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nessa direção. 8 quadrinhos nessa direção. E o que a gente pode ter aqui? Ora, a gente tem uma fileira com 8, mais outra fileira com 8, mais outra fileira com 8. Teríamos 6 fileiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fileiras, porque a gente tem 6 metros aqui, com 8 cada uma dessas fileiras. Então, um jeito rápido e inteligente de a gente pegar e copiar seria o seguinte: se a gente tem um retângulo
nós temos aquele retângulo. Vou pensar que é esse aqui. Tá? Tem 6 metros aqui. E tem 8 aqui. Então, quando a gente faz as fileiras, a gente vai ter, se a gente quer somar, né, a área dessa figura, a gente vai somar quantos quadrinhos nós teríamos ali. Então, a gente tem 8 na primeira fileira, fileira deitada, mais 8 na segunda, mais 8 na terceira, mais 8 na quarta, mais 8 na quinta, mais 8 na sexta. Então, nós teremos aqui nesse caso 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes o 8. 6 vezes o número 8, que vai dar 48. Então, teríamos 48 metros quadrados. Da mesma maneira, a gente pode pegar e pensar em contar os quadrinhos, né, os ladrilhos, em pé. A gente teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos desse de 1 metro quadrado, de 1 metro por 1 metro, né? 6 quadrados desses, em uma fileira em pé. E aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fileiras. Então, aqui nós teríamos 6 mais 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 6. Ou seja, cada uma dessas aqui representa uma fileira em pé de 6. O que a gente tem como conclusão? Ora, temos 8 vezes o número 6 aqui, que também é 48 metros quadrados. 48, 8 vezes 6, 48. Então, essa forma de contar os quadrinhos, né, nos dá uma ideia de como é que a gente age para descobrir a área de um retângulo qualquer. Porque se vocês não precisam estar contando quadrinhos ou criando quadrinhos, observe o que foi que a gente fez. A gente pegou o lado aqui do comprimento e multiplicou pela altura ou largura, como assim vocês desejarem enxergar essa dimensão. Tá? Então, a área de um retângulo vai ser basicamente a base, que a gente chama base, que é esse tamanho daqui, vezes a altura, que representa pela H, que justamente seria o 6 aqui. Bem fácil, né? A gente pega a base, que é 8, e multiplica pelo 6, que é a altura. 8 vezes 6, 48 metros quadrados. Vamos pegar mais um exemplo. Vamos supor agora, então a fórmula é essa, base vezes altura. Essa vai ser a fórmula. Então, quando vocês tiverem retângulo, vocês não precisam fazer ladrilho de nenhum, é só aplicar a fórmula. Já entendemos por que ela funciona, é só usar a fórmula. Então, digamos que eu entregue um retângulo desse jeito, vocês suponhamos que fosse um terreno e vocês queiram saber a área desse terreno. Mediram de um lado e deu 12 metros. A largura do terreno deu 4,5 metros. Ok? 4,5 metros ou 4,5 metros. Qual vai ser a área desse retângulo, desse terreno? Ou seja, qual é o preenchimento aqui, né? Qual vai ser essa região bidimensional? Então, a área vai ser igual a base vezes a altura. Então, a área vai ser igual a quem é a base? 12 metros, multiplicado pela altura, que é 4,5 metros. Quando a gente multiplica o 12 pelo 4,5, dá 54. Ok? E aqui o metro com metro, metro ao quadrado. Ok? Então, fica aí. Bem fácil calcular a área de um retângulo.